Vamos continuar a nossa história? Segundo dia de maratona Covid-19, promovida pela sua escola de emergência, Grupo Mover. Grupo Mover é a sua escola de emergência, então para te dar um flashback. Opa, eu não sei nem onde é que eu tô. Então vai assistir o caso de ontem e agora você continua, se você não vai entender nada. Vai na ordem. Vai na ordem, que aqui é tipo série Netflix. É, só que não daquelas que dá pra você pingar do nada assim, tipo, aquelas... Não é Friends. Não, que eu sei. Aqui é Grey's Anatomy. É. Aqui é Grey's Anatomy, com muita novela. Vamos lá. Consultório 2 bombando, a gente viu no final do último atendimento, Consultório 2, 1000 volts, pediram ajuda da gente. O que é que tá acontecendo lá? No consultório 2 estava Pedrinho, nada bem. Asmático desde criança, mas tinha tempo que não cansava daquele jeito. Eita. Começou com quadro de febre hoje de manhã, e há 2 dias vinha meio mole sem sentir cheiro das coisas. É, lembra que ele falou lá do bolo da avó, que não tava bom, do gosto tava ruim, não tá sentindo nada? Não, na verdade... Quem foi que falou isso? Não foi ele, não. Ele não sabe. Manda ele voltar pro capítulo. Quem falou isso foi Tonho, o pai dele. E ele, de repente, apareceu com a febre. Aí Bebeta falou assim: filho, você tá com febre, tu não tá com Covid. Ele é ruim, você é ruim de novela. Segue o barco. Então, a febre estava altíssima naquele momento, beirando a 40 graus. 40 graus. Seu parceiro de plantão preferiu levar pra sala vermelha. Tá. Estava meio enrolado e pediu pra você assumir o caso. Aí é fácil, né? Eu levo pra vermelha, você puxa, eu vou ali. Vou ali e já volto, não volto nunca mais. Meto e me saio. Eu meto e me saio, papai. Enquanto isso, a mãe de Pedrinho, Bebeta, não parava de chorar. Calma, Bebeta. Que desespero. Mãe, vai, vem cá. Beleza. Esse era Pedrinho tentando falar pra mãe que vai ficar tudo bem. Vamos aos exames. E aí você rapidamente percebe, como discutimos no último caso, paciente com alteração no A, B, C ou D. No caso aqui temos alteração ou no A ou no B. A gente ainda vai descobrir. Pedrinho, ele fala entrecortado. Por isso a gente fez o ABCD. Mover. Exato. E Show no A, ele tinha uma via aérea pérvia, sem nenhuma alteração ali em região do pescoço. No B, tinha um múrio presente com crépitos. Olha que loucura, crépitos, sibilos e roncos difusos. Beleza. Samba, hein? Saturando. A gente ficou pensando por falar na última vez que não precisava escutar todo mundo, aí você, beleza, bota escuta boa aí. Boa. Crépitos, saturando, exato, saturando 89%. Tá. Certo? Em ar ambiente, com a frequência respiratória de 31 incursões por minuto. Com o uso de musculatura acessória. Não, sem o uso de musculatura acessória. Então ainda estava segurando a onda mais ou menos, né? Tá bom. No C ele tinha um pulso cheio, simétrico, pele quente. Então, 3 P's, pulso, pele e perfusão. Então ele tinha um tempo de enchimento capilar menor que 2 segundos. A ausculta ele tinha um ritmo regular, frequência cardíaca de 108, uma pressão de 130 por 80. Beleza. E no D ele tinha um Glasgow de 15, sem déficits, pupilas isofotorreagentes. E aí eu quero te perguntar, qual é o diagnóstico provável? Então, Pedrinho, paciente que chega pra gente com aquela matemática simples, tosse, odinofagia, febre, tosse, odinofagia, febre, tosse, odinofagia, febre, síndrome gripal. E quando eu tenho um sinal de alarme, que pode ser dispneia, desconforto respiratório, lembra que a gente falou que o Ministério misturou as coisas? A gente coloca isso como síndrome respiratória aguda grave. Senhora G. Exatamente. E além disso, ele tinha também uma crise asmática aí. Piora de comorbidades. Ele tem uma comorbidade que estava quietinha há muito tempo e ela piorou. E isso também entra como sinal de alarme. Isso também, se eu tenho síndrome gripal com piora de comorbidade, o nome disso é Senhora G. Síndrome respiratória aguda grave. Mas doutor, você tá doido, doutor? Não tenho Covid não, tá tudo bem, essa é minha asma que ataca. Ataca sempre nesse período, igual o pai. Ataque em janeiro, ataque em fevereiro, ataca no outono. E é só a minha asma que tá atacando. Vamos explicar pra ele os sintomas pra começar a manejar o caso, né? Tá bom. O que a gente pode fazer nesse momento pro Pedrinho? Com base nos dados que você tem no seu exame físico direcionado para o paciente grave ou potencialmente grave, o que é que a gente pode fazer, 1000 volts? Vamos lá, ele tá saturando 89%, ele precisa de um aporte de oxigênio. Tá bom. Então, podemos começar com um catéter nasal, você topa? Topo. Catéter nasal 3 litros, tá bom? Tá bom. Beleza, então vamos começar com o catéter nasal 3 litros.
E a gente pode fazer alguma coisa a mais pra ele também. Crise asmática. O que acontece? O que tá acontecendo com o gêmeo? Tá sibilando, né? O que é o sibilo? Sibilo nada mais é do que resultado do turbilhonamento do ar por conta da contração, principalmente do bronquíolo terminal. Legal, tecla SAP, o que acontece? O ar não consegue sair do alvéolo por conta da inflamação ali. Então o ar tenta passar e não passa, cara, não vai. Aí quando passa todo sibulino e aí assovia. Beleza. Isso que é sibilo. Sibilo é turbilhonamento do ar. Beleza. E aí, que outros dispositivos básicos de via aérea a gente poderia utilizar e que a gente tem e a gente pode utilizar? Então, se eu não usasse o catéter aqui, o catéter é uma boa opção? É sim. Mas se eu quisesse usar outra coisa, eu poderia? Vamos falar de um por um. Vai. Catéter nasal VO2. O dispositivo talvez o básico do básico. Catéter nasal VO2. Novelinha, todo mundo usando catéter ali em coma, clássica cena. Catéter nasal VO2 tem a tal da regra dos 3. Anota aí. Cada litro por minuto que eu coloco na parede, porque assim, né, tá o catéter aqui, eu conecto ele no fluxômetro na parede, se ele tá na parede conectado ao fluxômetro, cada litro por minuto que eu coloco na parede, eu aumento em 3% a fração inspirada de O2. Ar ambiente, 21% de fração inspirada de O2, 1 litro por minuto, 24%, 2 litros por minuto, 27%, 3 litros por minuto, 30% de fração inspirada de O2, que é o que a gente está dando agora para Pedrinho. Catéter nasal, tipo óculos, 3 litros por minuto. Existem outros dispositivos? Existem. Eu ia falar da regra dos 3. Até 3 litros eu não preciso umidificar. A partir de 3 eu preciso umidificar, porque pense que é um gás que está vindo em alta pressão para o nariz do paciente. Isso daí esfria muito o gás. Então, se eu não umidifico, pode levar a lesão de mucosa nasal, epistaxe, ninguém quer isso. Exato. E outra coisa, eu só vou até 3 mais 3. Então, a cada litro que eu boto 3. A partir de 3 umidifico e 3 mais 3, é 6, máximo. para em 6. Beleza, 6 litros por minuto é o máximo que a gente utiliza para não ficar esse fluxo alto no nariz do paciente, tá? Show de bola. Outros dispositivos que eu tenho. Máscara de Venturi, que não foi feita, não foi criada, nunca jamais foi concebida para o atendimento na sala de emergência. Ela foi criada com um dispositivo de desmame de O2. Desmame de O2. O que é a Venturi? Lembra daqueles pininhos? A gente tem um pininho de todas as cores, dependendo do fabricante, né? Isso. E cada cor representa uma fração inspirada de oxigênio. Precisa decorar? Não. Tá tudo escrito na boquinha. Tá? O cérebro foi feito, pessoal, não foi pra decorar, não, foi pra pensar. Então não gasta a sua cabeça com isso. Beleza. Beleza? E também a gente nem vai usar na emergência. Não vai usar, joga fora. Você lembra daquela vez que a gente tava no Princípios lá, o primeiro... A gente fez o curso presencial em Salvador, o primeiro curso da escola de emergência, e aí eu pegava o Venturi assim, nessa luz era um momento esperado da hora. Todo mundo gostava. Antes de Gustavo, lá de Gustavo. Um beijo, Gustavo, onde quer que você esteja. Exato. E aí, catéter nasal falamos, máscara de Venturi falamos. Máscara não reinalante. Máscara... Gente, é máscara não reinalante. Máscara não reinalante é o nome da máscara, tá? A máscara não reinalante tem aquelas duas aletas laterais que impedem... Eu olhei para trás, eu não achei. Olha embaixo. A máscara não reinalante, ela impede com essas aletas laterais que você, olha aqui, inspire e puxe o ar externo. Você basicamente vai buscar apenas o ar que está nessa bolsinha aqui. Por isso que a não reinalante virtualmente oferta 100% de O2, apesar da gente saber, tem alguns estudos que mediram e viram que é aproximadamente 70%. No máximo 70%, tá? 70%. Então, se o paciente tem uma dispneia leve, no caso do Pedrinho, dispneia leve, chegou saturando mais ou menos, perto de 90%, catéter nasal é uma ótima opção para começar. Se eu tenho uma dispneia grave, aí já posso começar com a minha máscara não reinalante, tá? Show de bola, meu Roots. E a gente falou de broncodilatador. Tem um dispositivo legal que a gente... Isso aí, velho. Tem um dispositivo legal que a gente utiliza, que é a tal da nebulização, ou da inalação. Que a gente pega o potinho, coloca as gotinhas e faz tudo bonitinho e nebuliza. Mas nesse caso, broncodilatação vai ser feito com... Até o enfermeiro te perguntou. Doutor, e pode nebulizar? Oxi, poder e que pode não tudo, podia? Né? Poder pode tudo. Pois é, pessoal, não é indicado que a gente faça a nebulização. Até porque a gente tem o broncodilatador em medida, né? Em dose de medida. Então a gente vai fazer a mesma dose que a gente faz na nebulização, a gente pode fazer através dos
puffs, dos puffs. E aí a dose de 400 microgramas são quantos puffs? 4 puffs, 4 facinho. puffs. Eu posso fazer de 4 a 8 puffs. 4 a 8 puffs, repetir de 20 em 20 minutos nesse primeiro momento. Exato. 3 repetições no total. Então faço, 20 minutos faço, 20 minutos faço, reavalio. Beleza? Depois fica de 6 em 6, 4 em 4. 6 em 6 ou 4 em 4 e aí por aí vai. Mas aí só lembrar, Clara, não tem o tal do puff aqui. O paciente está em crise asmática. Se você não fizer a nebulização, o paciente não vai sair da crise asmática. Então, cara, não adianta você falar, as pessoas, o que eu vi ano passado era muito, as pessoas eram muito pragmáticas. Não pode, porque vai aerosolizar o vírus. Mas, cara, se você tá falando... Aí o Pedrinho fazia assim, ó. Não, nem isso. O Pedrinho está falando. A partir do momento que você está falando, você verbalizando... Está aerosolizando. Outra coisa, você sabia que esse verbo existia? Não. Ninguém sabia que esse verbo existia até ano passado, né? Beleza, não existia esse verbo até ano passado. Aerosolization. Fucking aerosolization. Beleza, e aí a gente pegou... Foi aqui. Aí eu vou botar aqui. Você bota por lá. Tem fio aí? Beleza. A aerosolização era um verbo que não existia até o ano passado. Outra coisa que a gente tem que fazer aqui agora. Pedrinho merece mais algum exame? Merece exame ou não merece exame, meu vô? Não merece não, merece ou não merece? Merece ou não merece? Vamos lá, Pedrinho, ele é o que mesmo que a gente falou? Asmático. Está desaturando. Tem desconforto respiratório. É síndrome respiratória aguda grave. Logo, o Pedrinho, ele merece sim exames. Que exames a gente solicitaria, meu vô? Podemos começar com o hemograma? Hemograma. Beleza. Bom exame. Que Talvez mais? não me ajude muita coisa. Se vier um leucocitose, me ajude mais do que linfopenia, que todo mundo procura, linfopenia do Covid. Exato. Então, se tiver leucocitose estourada, eu vou pensar em acometimento bacteriano junto. Muda a minha conduta nesse momento, tá? Provas inflamatórias. Isso daí foi maravilhoso, porque quem trabalha em emergência cirúrgica adora um PCR. Vocês pedem PCR? Beleza. E aí, com o Covid, liberou geral. Quero prova inflamatória de todo mundo. Então, é dímero, PCR, DHL, troponina, ferritina, CPK, o caralho todo. Pedia tudo pra todo mundo. E aí, meu vô, hoje em dia, o que a gente tem que pedir isso aí? Tudo? Cara, a gente só vai pedir se a gente suspeitar de algo. Então, a gente não vai pedir da dímero pra todo mundo. Era protocolo no início, as pessoas pediam como algo protocolar, assim. Dedímero pra todo mundo. Sim. Eu não sei quantas ligações eu recebi de... Minha mãe está com Covid. Clara, amigos, minha mãe está com Covid. Minha mãe está bem em casa. Está um pouquinho cansada, mas está se tornando bem. Não tem indicação de internar. Pedi um dedímero, veio de 502. Tá alterado. Vou tomar anticoagulante. Cara, as pessoas começaram a ficar loucas, noiadas com as coisas. Dedímero alto quer dizer alguma coisa? Não necessariamente. Dedímero alto quer dizer que o dedímero tá alto. Não necessariamente. Dedímero serve para afastar TEP em pacientes que têm baixo risco de TEP. Porque se for alto risco, é angiotomo. Exatamente. Para confirmar. E se tiver alterado e você botou lá né, os nossos trabalhos mostram que a gente faz ajuste também de dedímero em relação à idade, né? Então assim, fizemos todos os ajustes, etc. E beleza, tá alto. Você tem indicação de fazer o quê? Nada. Não, se você tá suspeitando. Não, sim, suspeitando. Sim, angiotomo. Você não vai anticoagular. Mas assim, antes da angiotomo, você vai fazer alguma coisa? Não. Nada. Eu não vou tratar o papel. Exatamente. Tá? A gente não trata o papel. Então, ele tem indicação de um exame de imagem? Sim, ele tem. E tem o último aí que é polêmico. Exame de imagem, TC ou raio-x, se você tiver TC. Raio-x, lembra que mais de 40% dos pacientes que fazem raio-x com Covid na fase inicial vão ter raio-x normal. Então, se puder, TC, porque TC é só 15% que a gente vai perder, tá? Gasometria arterial, meu vô. Se é pra todo mundo, é polêmico, né? Tem Super lugar polêmico. Que é pra todo mundo, tem lugar que não é pra todo mundo. Já coletaram gaso em você? Cara, eu já dei meu braço pra coletar em gaso na faculdade. Não sabia disso, não? Volta. Eu sou doida, meu filho, sou doida. Tá, e aí? E é horrível, cara, dói demais. Doida. Mas dói muito, você é doido. Então, só se for realmente muito necessário. Só mudar a sua conduta. Mudar alguma conduta sua. Então, pra que a gente vai pedir gasometria? Muito mais pra um paciente mais grave, né? Que a gente precisa avaliar as trocas, mas isso não é papo pra agora, beleza? Por exemplo, o Pedrinho agora, eu tenho dúvida que ele tem hipoxemia? Não. Dúvida zero que ele tem hipoxemia. Tá lá marcado. Saturação abaixo de 90.
E lembre que saturimetria de 90, quando a gente pega aquela curva de associação da hemoglobina com oxigênio, saturimetria de 90 bate em cima de uma PaO2 de 60 milímetros de mercúrio. Então dá pra gente ter parâmetros, tem tabelas de conversão, dá pra você começar esse tratamento do paciente sem uma gasometria arterial, tá bom? Beleza. E aí, 1000 volts, tem uma pergunta aqui. A gente não vai pedir tudo para todo mundo, mas estudaram que alguns exames, quando vem estourados, significam que o paciente tem maior gravidade. Que exames são esses? A próxima pergunta é essa. Tabela Então, bonita que a gente colocou no caderno. Não sei se foi tabela no caderno de vocês, está escrito aí, mas... Depois vocês dão uma olhadinha, certo? E checam aí no caderno do professor de vocês, Então, se você está vendo esse vídeo agora e não está entendendo, caderno do professor, caderno do aluno, tá. A gente tem o nosso vídeo inicial mostrando como é que você vai aproveitar essa maratona. Porque isso aqui é estudo ativo. Escola tem que ser sempre estudo ativo. Exato. Escola de emergência é estudo ativo no PS. Percebam que aqui vocês não estão vendo slide, não estão vendo a gente... Slide? Tira da edição, não tem slide. Nossa missão é fazer um estudo ativo com vocês, que é o que a ciência prova que realmente dá certo. Então, se você para você compensar aula, você precisa do seu caderno do aluno, você precisa do seu caderno do professor. Então você vai aqui embaixo, se você está no YouTube, e acessa o link. Se você está aqui com a gente na maratona, você já recebeu no seu e-mail. Exatamente. Se você está aqui dentro da plataforma Hotmart, só entrar aqui embaixo. Tem um bocado de arquivo aqui embaixo, jogado, largado. Estou comunicando você em todas as plataformas. Ai, mãe. 1000 volts. Falamos de exame de imagem. Beleza. No exame de imagem, a gente vai observar o quê? O que é que a gente tem de achado? Ó, os achados são muitos na doença. A gente tem todo tipo de achado que vocês imaginarem. Mas o que é comum? Infiltrado intersticial difuso, tá. Áreas com vidro fosco, consolidação periférica. Tá. A predominância dessas consolidações são mais para base. E a gente tem um sinal que cai até na sua prova de residência, se você for residente ou futuro residente. Sinal do halo, que são nódulos sólidos com halo de vidro fosco. É solid ground glass. Solid. Vidro fosco sólido em inglês. A grande questão é que todos esses achados são inespecíficos. E ainda tem um achado que ajuda e muda a conduta. Você ter infiltrado, você ter consolidação pulmonar de pneumonia mais central às vezes, você vê acometendo às vezes o lobo inteiro, mais em região posterior, quando a gente pensa em pacientes com ARDS. Isso muda a conduta porque a gente precisa entrar com antibiótico terapia, tá? Beleza. O que é que eu tenho que estar preocupado numa tomografia, meu Lutz? Bom, a minha preocupação é saber quantos % de parênquima que ele pega. Ave Maria, isso daí é cartão de visita agora, né? Quantos por cento? Pegou o pulmão, peguei 25% de pulmão. Peguei 40% de pulmão. Porque mais de 50% quer dizer que é grave, certo? É grave. E de Pedrinho era 35% de acometimento pulmonar. E aí eu te pergunto, ele pode ir pra casa, Pedrinho? Mesmo se ele tá melhor aqui, tá melhorzinho. Eu, quando era interno, quando eu não tinha caído na vida de médico ainda, eu ficava decorando essas coisas, que cada doença, você já reparou que cada doença tem um negócio desse? Critérios pra poder ir embora. O paciente está tudo acima de não sei o que. Olhe pra Pedrinho, olhe pra seu paciente, olhe pro Pedrinho agora. Lá, a gente acabou de fazer 4 puffs, a gente ainda não conseguiu reavaliar. Pedrinho tá com catéter no nariz ainda, 3 litros por minuto, deve estar saturando agora 91%, tá um pouquinho melhor. Pedrinho tem condição de ir pra casa com oxigênio, né? Então, pare, pense, analise. Pedrinho, segundo nosso querido Instituto Nacional de Saúde Americano, ele traz que saturação menor que 94 não dá para ir para casa, frequência respiratória acima de 30 não dá para ir para casa, trocas menores do que 300 não dá para ir para casa, TC maior do que 50% mesmo sem utilizar o 2 não dá para ir para casa. Nosso Ministério da Saúde utiliza outros critérios como saturação menor que 92 ou 95, sinal de desconforto respiratório, frequência maior do que 30, piora a doença de base, então não dá para ir embora. São coisas que a gente fica analisando assim, que os critérios são diferentes, mas eles são. O paciente está grave ou potencialmente grave, ele está ali em cima do muro. Se você viu na aula 1, você não teve dúvida na hora de mandar para casa. Se você tem dúvida na hora de mandar para casa, o paciente fica, tá? Show de bola, meu Guto. Show de bola. Próxima pergunta. E se ele for internado, então, qual o setor do hospital que ele vai ser internado? Bom, tomografia com menos de 50% de acometimento, né? Sem sinais de gravidade. Ali, com até o momento, ele tem um suporte de O2 em catéter de baixo fluxo, ele está no catéter nasal. Então, a internação é no regime de enfermaria.
E aí a pergunta que já se segue é qual... Enfermaria. Pra quem não conhece enfermaria, tem muita gente aqui que está ainda na fase pré-clínica da faculdade. É o seguinte, enfermaria, um lugar do hospital, que os pacientes vão ficar internados, mas que eu não tenho médico o tempo todo, que eu tenho equipe de enfermagem muito menor do que o da UTI, que eu tenho às vezes um fisioterapeuta para tomar conta do andar inteiro, nem todo mundo fará fisioterapia respiratória e motora, e eu tenho um quarto. É um quarto que tem oxigênio e que de 6 em 6 horas vem medir meus sinais vitais e se eu precisar de alguma coisa eu aperto um botãozinho. Tá? E o médico passa todo dia para ver o paciente, para tomar as condutas e chegar em algum. Mas é aquele, oi, tudo bem? Como é que você tá? Tudo lá? Examinou, resolveu, enfermaria, caiu fora, tá? Show de bola! Segue o jogo no Volts. E a saturação deve ficar em quanto? Aí é um tema. Se tem um tema que é sem dono, terra de ninguém, é algo de saturimetria. Tem artigo recente do BMJ falando de pacientes em geral, colocando como alvo entre 90% e 96%. Tem artigos aí já direcionados para a Covid-19, falando de 88% a 95%. UpToDate, não deixa a gente mentir, checamos agora, antes de gravar essa informação. 88% a 95% como alvo. Aí é engraçado, porque eu não posso mudar para casa abaixo de 95%, mas meu alvo é de 88% a 95%. Tá? Porque oxigênio de menos mata, oxigênio de mais também mata, aumenta a mortalidade nessa internação. E todos esses trabalhos são trabalhos que vieram de estudos, como você está vendo aí nos comentários do seu caderno do professor, relacionados a ARDS, a Síndrome de Desconforto Respiratório Agudo. Se assemelha algumas coisas a Covid, a outras não. E deixa eu comentar isso em um outro caso, Beleza, meu Volts? Beleza. Então vamos lá. Ufa, paciente internado já estão pedindo a prescrição inicial. Eita, o que você prescreveria para ele? Porque é isso que você precisa saber ali naquele momento. Tá bom. Beleza, reconheci, já pedi os exames, agora é hora de prescrever. Em alguns lugares, o primeiro item da prescrição é repouso. Aqui é aquela que a gente não prescreve repouso. Agora isso não tem repouso. Dieta geral, né? Dieta geral. Mas se for repouso relativo, não tem porque botar o paciente como repouso no leito ou conter o paciente no leito. Então, repouso relativo, que é o repouso relativo, que levanta, faz o que quiser. Dieta geral ou dieta livre, em alguns lugares do Brasil, dieta livre, come o que tiver a fim de comer, o que vier para comer. O paciente está só com cateter nasal, baixo fluxo, não tem porque eu restringir isso. E aí começam algumas coisas, meu Volts. Um dos remédios que você prescreveria aí agora? Dexametasona. Dexametasona é um dos poucos trabalhos que a gente vai começar a comentar um pouco mais à frente aqui, mas que tem evidência de mudança de desfecho no paciente com Covid-19. Beleza. Próxima prescrição está com... Então, 6 mg uma vez ao dia por 10 dias. E essa é a dose 6 mg. Essa é a dose 6 mg. Beleza. Dipirona, 1 grama. Sintomáticos, dipirona. Paracetamol em geral a gente não faz só para quem é alérgico a dipirona, pela facilidade de fazer dipirona IV. Metoclopramida para quem tiver náusea e vômito. Enoxaparina. Plazilzão. Enoxaparina. Clexane. A gente vai anticoagular. Clexane. Anticoagular. Vamos lá, o que a gente vai fazer aqui agora? Anticoagulação profilática. Exatamente, profilática. E a anticoagulação profilática com clexane é como, meu Volts? 40 mg uma vez ao dia. E se tiver 100 quilos? Multiplica, né? Multiplica 40 por 1. Aí vira 40 mg uma vez ao dia. Mas e se? 40 mg uma vez ao dia. Esse é o tratamento profilático. Se fosse, só uma dúvida aqui, se fosse dose plena? 1 mg quilo de 12 em 12 horas. E se o paciente tivesse 480 quilos? Bom, aí você não pegou. 100 mg subcutâneo de 12 em 12 horas. Beleza. Tá? Show de bola. E a gente tem outra opção, meu Volts. Heparina não fracionada, porque alguns lugares do Brasil, por uma coisa chamada, grana. Custo, só tem heparina não fracionada. 5.000 de 8 em 8 é a dose preconizada, pode ser 5.000 de 12 em 12 também, tá bom? Não existe uma diferença grande entre... E a gente pode deixar o salbutamol, né, o broncodilatador, 400 microgramas, 4 puffs a cada 6 horas, porque lembrando que ele é asmático. Eu acrescentaria uma coisinha aqui, viu? O quê? Glicose 50%, 40 ml, IV a critério. Ou então, se
destro menor do que 70. Glicemia capilar a critério. Velho, você não tá querendo voltar nessa enfermaria tão cedo pra refazer prescrição. Então bota tudo. Bota umas coisinhas assim, não precisa botar noradrenalina, nitridil, niprid, não sei o que. Não precisa isso. Mas o geralzão, não tá comendo direito, passou mal, fez uma glicose. Você como prescrever? Às vezes nem tinha indicação da glicose, mas já tá lá prescrito, facilita a sua vida, tá? Boa. Beleza. Enquanto você passa pra equipe de enfermagem, Bebel, nervosa que só, quer entender o que tá acontecendo, né? Seu filho, e pede pra você explicar cada item da prescrição. Ah, mãe é mãe, papá. Meu filho, doutor, já tomou muita prednisona na vida com esse tal dessa asma. Por que ele tem que tomar essa outra zona aí? Dexazona aí? Existem alguns estudos pra citar nome pra parecer que a gente é inteligente aqui. Recovery, Dexa, ARDS, Codex and Covid. São estudos que trouxeram a dexametasona. E é engraçado, lembra que no início não podia dar corticoide? Por causa não, corticoide como é que é? Rapaz, diminui o clearance viral. E aí ficou, não pode. E aí dexametasona surge. Por que Dexa? Porque estudaram Dexa. E aí, se eu não tiver Dexa, aí você pode utilizar betamethasona oral 6mg, a equivalência, né? 6mg. Sim. Aí vem a prednisona oral 40mg. Ou metilpred. Ou prednisolona, ou metilpred 32mg. Tá tudo no seu caderno do professor, é anotadinho, bonitinho. Então, assim, se o cara tomava prednisona a vida inteira pra asma dele, tá tomando a dose equivalente. Então, isso. Beleza, né? E aí é o seguinte, esses estudos, o Recovery, o Dexa-ARDS, o Codex, em geral, eles trouxeram 2 grandes benefícios. Um deles, redução da mortalidade. O outro deles, redução de tempo de ventilação mecânica. Tá? Excelente. E aí você tem duas situações. Em tempos de pandemia, que qualquer ventilador é ouro, se eu reduzo ventilação mecânica, show de bola. Eu estou gerando benefício para a população. E se eu reduzo mortalidade, benefício que nem tem preço, né? Melhor nem comentar sobre isso. Mas os protocolos variavam. Viu-se que em alguns estudos fazia 20mg de Dexa, dose alta, Dexa, etc e tal, mas que o benefício com 6mg uma vez ao dia, ele permanece. Logo, faremos 6mg uma vez ao dia, tá? Para todo mundo que internar, para todo mundo que utilizar oxigênio, terapia suplementar. Boa, bom demais. Beleza. E aí, vamos lá. Pedrinho está precisando de 4 litros por minuto de O2 e seja confortável com isso. Então, até quando eu posso colocar o catéter? Como a gente já comentou, então, estudo ativo aqui, ó. Revisão espaçada, Rapidex. Você já sabe. Acima de 6 litros não posso mais, preciso mudar, né? 6 litros oferece pra gente ali em média de 40% de O2, né? Com fluxo que já é um pouco desconfortável para o paciente. Bem desconfortável. Tá? Então a gente pode utilizar outra fonte de aporte de oxigênio. Em geral a gente pula para não reinalante. Exato. Onde não tem não reinalante, a galera acaba fazendo a Venturi, oclui a Venturi, você já viu isso? Para simular uma não reinalante. Pega aqueles furinhos, que a Venturi é daqueles furinhos que joga oxigênio fora, né? Literalmente, pega e dispersa oxigênio. Fecha aqui embaixo para tentar simular e chegar mais oxigênio lá em cima. Importante é que a Venturi tem umas aletas laterais, não fecha as aletas laterais da Venturi, buracos laterais, senão vai a gente ficar respirando só CO2 ali dentro, exatamente. Tá? Show de bola, meu Woods. Beleza. Então, seu pai chegou no leito e ele estava deitado de bruço. Filho, que posição é essa, meu filho? O médico que disse pra eu ficar assim. O médico? Como assim? Não, ele disse pra eu ficar como eu ficasse mais confortável. Eu achei que assim eu fico respirando melhor. O que você acha dessa posição? Existe algum racional? Que posição é essa? 1000 volts, prono acordado, coisa da pandemia, né? Pois é. Então, pessoal, o conceito geral da prono acordado seria recrutamento pulmonar. Então, o principal fator, né, da hipoxemia no Covid-19 é a atelectasia. Então, uma vez que isso começa a acontecer, pode se tornar uma espiral viciosa ali, né? A arquitetura do pulmão distorcida, alvéolos colapsados, né? A gente vai conversar... a secreção. Isso, a gente vai conversar sobre isso na próxima aula, tá? Mas só pensa um pouquinho, ó, imagine, o alvéolo tá ali fechadinho, né? O tempo todo ali fechado, e a partir do momento que você faz uma posição de prona, teoricamente, teria um recrutamento pulmonar, ou seja, uma variação de posição, isso ali alteraria a arquitetura pulmonar e teria melhor ventilação daquele local.
Isso não foi provado por nenhum estudo que tem benefício na mortalidade, que não foi provado. Mas nem que o paciente também não irá para o tubo, né? E nem que o paciente não irá para o tubo. Só que alguns pacientes referem melhora quando estão nessas posições. E não há contraindicação a elas. Não existe, na verdade, existem algumas contraindicações, né? Mas muito mais em relação a Assim, o que eu entendi, o que você falou é assim, que se o paciente ele quiser ficar ou puder ficar nessa posição, não existe contraindicação da gente. Mas existem algumas coisas que a gente não pode fazer. Exatamente. Então, com isso, você pode utilizar, o paciente pode ficar nessa posição, pode ficar lateralizado. Se ele sentir que ele oxigena, que ele ventila melhor, não tem problema. Então, pacientes que são confortáveis e que dormem para cima confortáveis, eles vão continuar. Mas se você ele virar e achar que é melhor, também, beleza? Então, é uma coisa para vocês saberem que não há evidência clara, como há evidência no paciente intubado. Sim. E que a gente tem desfecho, redução de 41% para 32% de mortalidade no paciente intubado, certo? A gente tem estudo que comprova isso. Mas é algo que vocês têm que saber. Agora sim, não altera a ida do doente para o tubo, mas altera a hora da ida do doente para o tubo. E nesse contexto que a gente está de agonia, por exemplo, você não está atendendo só Pedrinho. Aqui no caso, para ficar didático, é só o Pedrinho. Tem Pedrinho, no Nadal a gente já atendeu. Tem outros pacientes que a gente está atendendo e alguns você vai tomar a decisão, vou entubar agora. E Pedrinho está mais ou menos. Se Pedrinho consegue ficar confortável em posição prona, em VE, em ventilação espontânea, você vai entubar Joaquim, Maria, Tereza numa tranquilidade, sabendo que Pedrinho aqui, ó, tá confortável. Mas Pedrinho, se ele for precisar ser entubado agora, talvez não. Daqui um dia, 2, muito provavelmente sim. Tá? Exatamente. Então ficar de olho nisso, o paciente vai referir melhora, isso é ótimo para todo mundo, economiza o ventilador naquele momento no plantão. E outra, se existe indicação clara e evidente de entubar 1000 volts, a gente vai mandar o paciente ficar de barriga para baixo? Lógico que não, tá A gente vai entubar. Vai entubar. Tá? Papo para outra hora, mas o que mais que eu posso fazer? Se ele não aguenta ficar nessa posição, existe algo que eu posso fazer para otimizar outras maneiras de otimizar o paciente a ventilação desse paciente de entubar? Antes de entubar, existe CPAP ou BIPAP, ou seja, ventilação não invasiva. Aquela máscara que pega toda a face, o paciente não está com tubo, está só com a máscara, ela está enfiando, toma de pressão, e isso faz recrutamento das áreas do alvéolo que estão colapsadas. O alvéolo está fechado, você está empurrando pressão para abrir o alvéolo, beleza? A questão é que a gente consegue fazer isso sessões a depender, a gente precisa de uma ajuda grande do paciente, grande colaboração do paciente, precisa entender que ele está fazendo boa parte do trabalho, mas que quando eu faço ventilação não invasiva, eu reduzo o trabalho ventilatório, eu reduzo o esforço do paciente, recruto, como o 1000 volts disse. E, inclusive, existem outras modalidades, como catéter nasal de alto fluxo, Sim. que a gente coloca, também comentaremos em outro momento, e o catéter nasal de alto fluxo traz também esse conforto, traz esse pulmão armado, não deixa o pulmão ficar nesse vai e vem de colaba, descolaba, tá? E aí, assim, pergunto, CPAP ou BIPAP? Então, nesse caso, é mais indicado que a gente faça o CPAP porque ele não aumenta o volume corrente do paciente. Então, isso faz uma maior proteção pulmonar. A gente vai conversar na próxima aula sobre essas questões de ventilação mecânica, mas só para vocês entenderem que o CPAP é uma pressão contínua e o BIPAP não, certo? O BIPAP a gente tem um outro tipo de ajuste, tá? Como é que ajusta isso? A gente vai ensinar, viu? Agora não, mas daqui a pouco. Beleza? Mas então, só para vocês saberem que é mais indicado que a gente faça o CPAP, tá? Pra gente ter uma maior proteção pulmonar, tá bom? Beleza? E Bebeta aí no final, meu vô, só tá nervosa. Então, pô, Bebeta tá nervosa. Você conversa com o Tonho sobre a necessidade de calma nesse momento. E, pô, Tonho testou positivo pra Covid-19. Ele tava sentindo nada, né? Mas, Ixi. Caraca, testou positivo. Assim como sua sogra, Dona Dalva, estão em casa de 2 em isolamento. Doutor, eu ficaria acompanhando o Pedrinho. Estou com sorologia positiva, mas não estou me sentindo mal. Só aquela dorzinha de cabeça. Minha esposa está muito negativa. Prefiro que ela fique isolada nesse momento. Então, Tonho falou que ia isolar a Bebeta e ele ia ficar no hospital com Covid. Ai, viu? Se bem, tá bom, vai ficar lá acompanhante. E aí, a gente tem alguma previsão de alta?
Saturação de 90 a 95% sem necessidade de oxigênio. Compensação das comorbidades, como a gente está tendo no caso de Pedrinho, estamos tentando compensar. Resolução Como a gente já mostrou para quadro. vocês, que é algo super particular, existem as indicações ali do protocolo do Ministério, mas cada paciente é cada paciente, cada um é cada um e a gente vai avaliando com calma. Então, inclusive, suspenda a Dex na hora da alta, viu? Isso. Não vai pra casa não, viu? Ô, Tonho, vamos na resiliência, vai ficar tudo bem. E aí, pessoal, alguns dias passaram e era amanhã, horário de visita. E cadê Tonho? Tonho, ele não tava dormindo lá não, pessoal, mas ele ia lá... já tinha passado ali mais ou menos o período dele de isolamento e ele já tava indo já visitar Pedrinho, né? Era tinha amanhã. passado bem mais ou menos esse período de isolamento. Era o 10º dia, na verdade, né? Era o 10º dia, era o dia que ele sairia. Era amanhã, horário de visita, cadê Tonho? Estranho, ele não me visitar Pedrinho, algo errado, está errado, bem errado. Pedrinho fica inquieto para ligar pros pais, ele conhece a família, sabe que jamais deixariam de evitá-lo. 10º dia do encontro entre o vírus e a família Silva Santos. Então, Teco, o enfermeiro, gente boa, que tá lá acompanhando tudo desde o início, liga pra família. A palavra que ele diz é caos. Dona Dalva chora copiosamente. Tonho não passou o dia bem ontem. Febre, tosse, cansaço. Ele achava que tava bem, né? Que tava saindo de isolamento, tava na beleza. Mas na madrugada a tosse ficou mais forte. Reclamava de dor no peito, que dava até falta de ar. Agora de manhã ficou confuso. Parecia que não tava lá. E Bebel está correndo com ele para as trincheiras. Não conte a Pedrinho. Pedrinho pode ser. A crise, o fatídico 10º dia. Cenas para o próximo capítulo. Amanhã a gente vai botar Tonho na maca. Vamos levar ele pra sala vermelha. Tá dizer que esse moço que agora tá ficando cada vez mais grave. Os pacientes estão ficando cada vez mais graves. E você, como profissional de saúde, tem que saber manejar todos esses doentes do pronto-socorro. E a gente, a escola de emergência, que também acredita no ensino de qualidade, que a gente precisa ter um tempo por dia para se capacitar no coletivo. Sempre. Precisar de qualquer coisa, manda mensagem pra gente. A escola tá aqui pra te ouvir, pra te atender, pra tirar as suas dúvidas, tá? Até a próxima.